Naila, 4 de novembro de 2017, a indulgência. Boa tarde a todos. Vou aproveitar uma das expressões que a Ana Maria utilizou no sentido da presentificação, que o irmão Antônio Grimo tem pedido muito que nós sejamos bem presentes no que estivermos fazendo e que especialmente quando estivermos nas nossas casas de religião, no nosso lar, no momento de prece ou no momento que estamos fazendo nossas atividades, que nós estejamos focados no que estamos fazendo e no que podemos aproveitar aquele momento para meditar sobre os valores maiores da vida. Que os espíritos estão nos atendendo diuturnamente, estão se somando a nós diuturnamente, estão nos orientando diuturnamente. E que nós já alcançamos a condição de não só captar essas orientações, como já alcançamos condições de codificar essas orientações para nós e inclusive perceber que recebemos uma orientação, mas que às vezes nós não estamos no presente. E a orientação está chegando no presente. E às vezes nós estamos ali no momento que poderíamos estar nos sensibilizando a algo que é importante para nós, mas nós estamos muito envolvidos com as últimas notícias, com os últimos alaridos, e deixamos meio de lado o que nos é importante. Em momentos que são momentos que nós estamos ali conosco, poderíamos estar efetivamente conosco. Porque, segundo ele, nessa orientação que ele faz, os espíritos se manifestam o tempo todo. Não se fazem aparecer, porque nós ainda somos na Terra muito voltados para o misticismo. E começaríamos a fazer mistificações, mas que presentes eles estão. E que nós já estamos em condições de perceber essas presenças. Mas para isso nós temos que nos presentificar. E aproveitar no momento de prece. O momento que está lavando roupa é uma ação mecânica, que a gente já sabe fazer bem. A gente não precisa pensar nela para ela acontecer. Arrumar uma gaveta é uma ação que nós não precisamos pensar muito para ela acontecer. Fazer o nosso almoço do dia a dia. Nós já estamos tão habituados àquela linha de atividades que não precisamos nos ocupar 100% o pensamento naquela ação. Nós podemos fazer divisão, nós podemos focar naquela ação, mas em parte nosso sistema celular, ele diz que o espírito registra no sistema celular todas as informações do espírito. Então tudo que nós fomos aprendendo a fazer, treinando em fazer, a célula sabe. E quando nós nos presentificamos na nossa ação ali, nós podemos aproveitar para pensar outras coisas maiores que estamos precisando resolver na nossa vida, para naquele momento conseguirmos diálogos mais intensos com os espíritos bons, orientadores, porque o próprio sistema celular traz informações e sabedoria para aquela atividade, essas atividades mais mecânicas do dia a dia. E ele nos pede que nós façamos essa oportunidade a nós mesmos. Quando estivermos, por exemplo, na nossa casa de religião, no caso aqui, né, enquanto está processando o passe, ou mesmo chegou um pouco antes, se assentar, silenciar e fazer algumas reflexões e meditar sobre o que queremos resolver, o que queremos colocar em ordem, os alcances que queremos fazer, e eles estarão aí, se manifestando silenciosamente, discretamente, através de uma comunicação intensa conosco e nos informando através do nosso intuitivo. Mas voltando ao nosso tema de hoje, que é a indulgência, trabalhar um pouco sobre a indulgência,
Nós vamos ler um texto que consta do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação da nossa doutrina. Ela faz parte do capítulo 10 e é o item 16, se alguém quiser depois reler em casa. A indulgência. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento doce, fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, desde que não seja extremamente pertinente. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Desculpa, sim, no sentido de dessensibilizar através da compreensão. No sentido de desculpabilizar através da compreensão e do entendimento, inclusive histórico, da caminhada da humanidade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes tanto do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, como o grande Mestre Jesus, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que... Desculpe que eu me perdi aqui, saltei uma linha. Pensai naquele que julga em última instância, como o grande Mestre Jesus, que vê os atos secretos, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais ao alto, anátemas, não tenhais cometido faltas mais graves? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, liberta, enquanto o rigor exagerado com relação a terceiros desalenta-os, afasta-os, irrita, escraviza a vós e aos outros. Especialmente pensamos em trabalhar um pouco sobre a indulgência, porque é o momento que nós especialmente vivemos. Porém, fazendo um olhar histórico, como o Evangelho nos aconselha aí, nós também não nos sentiremos as vítimas de um momento que julgamos ser tão horrível. Nós, se fizermos um olhar histórico, nós perceberemos que é a caminhada da humanidade. E só aí já vai nos permitir
alcançar o olhar da indulgência. Se estivéssemos habitando Roma, na época do Império Romano, nós perceberíamos que nossos irmãos italianos passaram e ainda passam, porque quem estava adulto na década de 70 viu o que a Itália viveu em matéria de terrorismo e de situações políticas extremamente complexas. Está aí mesmo. Vimos ditaduras chacoalharem não só a América Latina, como a Europa, também bem recente. E se formos mais no tempo para trás, nós veremos que a corrupção e essas questões que estamos vivendo são ainda resquícios de uma cultura que ainda não se diluiu até que as almas todas estejam isentas desses comportamentos. Mas uma coisa é certa, olhando ao nosso lado, nós sabemos que convivemos com pessoas muito sérias. E se olharmos os espíritos que estão chegando, nossos próprios filhos, eu não sei, mas tenho certeza, tenho quase certeza, que os senhores todos convivem com jovens de muita dignidade e crianças maravilhosas, com comportamentos muito saudáveis, e todos dependendo que nós possamos fazer um olhar indulgente para conseguirmos estruturar um processo de educação que seja bom para todos. Bom para quem está idoso, para que ele se eduque e cuide melhor, inclusive de si, para que ele seja um idoso saudável, com um capital de vida longo, para permitir que tenha referências de bem aqui. Porque nós idosos tivemos a oportunidade, primeiro, de um longo período de adaptação a uma cultura e a oportunidade de irmos amadurecendo e sensibilizando ao bem. A oportunidade de aprender a nos frear. A oportunidade de aprender a escolher melhor. Para sabermos difundir melhores informações e melhores posturas para quem chega ao mundo. E também para quem já chegou e está aí na fase da pré-maturação, né? Pré-adolescência, adolescência, juventude. Mas se nós não formos, além de homens históricos, porque todos somos, somos seres históricos. Mas se nós nos agarrarmos muito à história, aquela que está no acontecente, que é o agora, o ruim, fica difícil nós sermos indulgentes, inclusive conosco mesmos. Fazer indultos a nós. Indultos positivos. Não, eu quero me indultar de ser a palmatória do mundo. Não quero ser a palmatória do mundo. E até nos perguntar, eu vim para ser a palmatória do mundo? Eu vou ocupar minha vida sendo a palmatória do mundo? Me indignar é uma coisa. Indignar com atos que não sejam lícitos. Indignar com atos que não sejam a expressão do bem. Mas até para eu indignar, eu preciso ser indulgente. Senão eu não vou conseguir indignar. Eu vou me tornar raivosa. Aí eu faço o contrário da indulgência. Irritada, agressiva. E o pior, vou me tornar numa pessoa inconveniente. Inconveniente.
Não vou poder sequer ir numa festa. Porque sou capaz de chegar na festa e fazer o contrário do que a festa propõe. Imagina. Essa senhora resolve fazer um almoço de aniversário para os mais íntimos da família. E resolve nos convidar. Ó, fulano, eu estou fazendo um almocinho comemorando meu aniversário. É uma festa. Ela está festejando o aniversário dela. Eu vou fazer um almocinho, é só para os mais íntimos da minha família, mas eu aprendi a gostar de você. Eu gosto de você como se você fosse meu sangue. Eu queria que você fosse. E aí vamos nós para lá. E chega lá e começa a debulhar as insatisfações políticas, econômicas, sociais, com funcionários, com o marido, com os filhos, com a nora, com os candidatos a ser membro da família. E esquecemos de olhar que isso faz parte, esse comportamento faria parte do fugir da expressão dos valores morais. Porque como a gente aprendeu a mistificar, a mistificação faz com que a gente coloque esses elementos como a indulgência, a beneficência, o amor ao próximo, perdão. A gente começa a colocar, assim como nós colocamos Deus lá no alto, inatingível, assim como nós colocamos os espíritos iluminados pela luz do amor, da sabedoria, em espaços especiais, a gente foi colocando também essas coisas, esses valores. A gente colocou muito longe, muito alto, mas não são para ser muito longe nem muito alto. Eles são ali. É a nossa convivência no dia a dia. Mas eu estou, neste almoço, debulhando esse rosário todo de diálogos extremamente desconfortáveis, desagradáveis. Eu estou concedendo a essa minha irmã o indulto de, quem sabe, morar sozinha no dia a dia, o indulto de estar só. E neste momento, eu estou ajudando a conceder esse indulto dessas coisas, e ela está se sentindo acompanhada, alegre, feliz, se sentindo plena, cheia, com as pessoas que estão na sua casa. Como fomos colocando alto, nós permitimos que o nosso cotidiano começasse a ser de valores muito baixos, no sentido do ser, da felicidade. Não estou dizendo de comportamentos não éticos, no sentido dessa ética ligado a caráter. Mas acontece que, para o homem do século XXI, faz parte do bom caráter ser alguém que leve felicidade ao outro, que consiga levar felicidade a si, para levar ao outro. Senão nós poderíamos até insistir em sermos trabalhadores voluntários, a ajudar o outro, mas estamos pouco cautelosos. Se estivermos pouco cautelosos com nossa conceituação do momento que estamos vivendo e que trazemos competência para viver, nós somos capazes de ir para o asilo dos velhinhos
ajudá-los a, sei lá, cortar o cabelo deles, dar banho num, cortar a unha do outro, lavar a roupa do outro, pegar umas roupas do outro para remendar. Mas seremos capazes de, ao sairmos, deixarmos uma mensagem de tristeza neles. Seremos capazes de catar um jornal com as piores notícias e ler para eles. E achar, não, mas eu estou fazendo com que eles estejam informados. Mas está informado de quê? E eles trazem, nesse momento, condições para essa informação. Porque uma coisa é certa, um dos indultos que nós somos capazes de fazer com relação a nossos irmãos é o indulto de tristezas muito pesadas. Nós somos capazes de fazer isso. Todos trazemos essa capacidade, porque todos nós somos afetivos. Todos trazemos afetividade. Às vezes, não cuidadosos, nós vamos não valorizando a afetividade. E somos capazes até de desvalorizar. E somos capazes de desvalorizar, assim, de vez em quando eu vejo alguém fazendo um desvalor à afetividade dela por coisas extremamente materiais. É um dinheiro que emprestou e a pessoa não pagou. Ah, meu Deus, mas dinheiro na nossa mão, de alguma forma ele vai vazar. Às vezes ele vaza pela nossa insapiência mesmo. A gente empresta para alguém que a gente não soube fazer um levantamento melhor. Um levantamento da pessoa e nosso. Porque no momento que eu empresto um dinheiro para esse cidadão, e se o dinheiro não voltar, vai ser motivo de infelicidade, de aquilo ficar maculando o meu ser, eu não deveria emprestar. Porque empréstimo é assim. Não é bom? Há uma possibilidade de voltar. Mas há uma de não voltar. Sim, pode ser que não. Isto. E nós temos que nos perguntar, e se não voltar? Eu vou passar o resto da minha vida me maculando por isso? Senão é melhor eu pedir a Deus que apareça outra pessoa. Se é que a situação dele realmente carece daquele dinheiro. Que às vezes não carece também. É dinheiro para inteirar, para comprar um carro novo. Então não precisa emprestar, ué. Se é para inteirar, para comprar um carro novo e o velho está resolvendo. Não preciso. Não tenho que me sentir no dever. E quando nós vamos não tendo um cuidado muito grande nas escolhas, que são as decisões que fazemos, há possibilidades muito grandes de perdermos o equilíbrio para a indulgência. Até mesmo porque, quando não conseguimos fazer decisões mais cuidadosas, não estamos dizendo de certo. Nós nunca saberemos se estamos fazendo a decisão certa. Porque o que nos parece certo agora, daqui a um minuto, eu poderei já ter conseguido fazer um outro olhar e ver que aquilo me pareceu certo naquele momento, mas não é certo agora. Mas quando ela é com mais cuidado, quando eu me dou um prazozinho para pensar, refletir, avaliar, meditar sobre aquilo, aumenta a possibilidade daquela decisão ser mais acertada. E eu não me culpar. Porque indulto é desculpabilizar. Mas para você desapegar de algo,
Você não pode estar se sentindo... De desligar, entendeu? Eu sei, é de desapego mesmo. Você vai e faz, mas você não vai querer, vai ficar na expectativa, né? Mas quando você não procura refletir sobre decisões, quando você faz precipitadamente, fica difícil de você desapegar daquele assunto para se ligar aos outros. Fica difícil, portanto, você ficar no presente nas outras ações. Você tenta estar presente nas outras ações, mas aquela outra está ali porque ela está registrada. Ela já foi. Porque nós vivemos de fazer isso. Nós fazemos sensibilizações, né? Imagina, se nós somos afetivos, nós somos capazes de afetar aos outros no bom sentido. Os outros nos afetam no bom sentido da palavra afetar. O que move esse processo é a capacidade que nós trazemos, é inata em nós, as sensibilizações. Nós o tempo todo nos sensibilizamos, e ao nos sensibilizar, nós nos vinculamos a fatos, situações, necessidades, e vamos registrando, não só as sensibilizações que fazemos, nós vamos registrando as ações que promovemos em busca de atender essas sensibilizações. E quando essas ações que fazemos não são bem pensadas para ter decisões através de escolhas que pelo menos sejam mais ou menos compatíveis com o momento da nossa vida e de nossos irmãos, fica muito difícil nós assumirmos aquilo apenas como responsabilidade social, sem uma ponta de culpa. Até mesmo porque nós trazemos e vivemos uma cultura onde a culpa ainda existe. E nós temos que lutar, nos esforçando muito para diminuir isso na cultura, diminuindo em cada um de nós. Imagina que as próprias religiões, e não fazem parte das doutrinas. Na medida que o homem vai trabalhando as doutrinas, ele vai inserindo ali o sentimento de culpa. E daí a gente vai criando justificativas, inclusive espaços para culpados. Espírita criou umbral para os culpados. Desculpas para culpar. E nós temos que ter cuidado porque a indulgência é o valor moral que nos orienta a trabalhar isso para ir diminuindo em nós a nossa tendência a culpar especialmente o outro. Só um minutinho, só para eu fechar isso, não esquecer. Porque para nós culparmos pessoas, nós teríamos que admitir que aquela pessoa, porque o que eu culpo no outro é o que eu já alcancei, que é inadmissível fazer. Já que eu estou culpando o outro, eu alcancei que é inadmissível fazer. E o Evangelho já nos pergunta ali, mas o que você culpa o outro, você nunca fez? Você tem a certeza que nunca fez? Hoje nós já teremos condições de colocar uma outra pergunta. O que eu estou culpando o outro? Eu conheço a ficha técnica evolucionária desse irmão para saber que ele teria condições de não fazer isso? Porque não fazer algo significa fazer algo. Para fazer algo nós temos que ter construído uma coisa que chama competência. E às vezes nós esquecemos dessa coisa da competência.
Eu vou primeiro dar a vez pro seu Rosley, ideia, que ele levantou a mão antes e eu fiz um sinalzinho só para eu fechar esse. Existe relação, dona Nádia, entre indulgência e um estado de indulgência e um estado negativo? A não indulgência é que traz o estado negativo. Certo, mas existe uma relação? Existe relação. Muito forte. Quando falta um valor maior, nós somos, graças a Deus, partículas matematicamente equilibradas, vivendo um cosmo matematicamente equilibrado. Minucioso. Hã? Muito minucioso. Minucioso e equilibrado. Sempre que falta um valor maior, vai haver o contrapeso de estabelecer um valor menor. E o negativo é sempre isso. A pessoa que conhecer, por exemplo, uma pessoa que conhecesse, suponhamos, a Nájila, de quando ela era uma subpartícula atômica até chegar agora. E alguém que fosse possível, um exemplo hipotético, fosse possível alguém conhecer a caminhada dessa criatura, detalhe por detalhe, e me olharia bebendo uma água, virando o copo inteiro na boca de uma vez, ou chegando para alguém e querendo que ele faça algo com uma linguagem horrível, ou então me administrando super mal na minha vida, e ele olharia e diria: também não dá para culpar essa criatura, porque o que eu conheço de todos os momentos dela, ela não construiu competência para ser algo melhor. E não estabeleceria o negativo, porque ele está fazendo um ato de indulgência, ele está se baseando no que eu trouxe de aprendizado e de experiência para observar o meu feito. E às vezes nós não fazemos essa avaliação. É possível que uma pessoa em alto estado de positividade, ele possa ficar livre dessa se for positividade espiritual, sim. Se não for essa positividade materialista nossa, do positivismo materialista. Porque tem uma corrente positivista aí, e na verdade você vai estudar a obra, ela é materialista. Mas o positivo, espiritualmente falando, sim. Pois não, Deia? Não, o que eu digo é o seguinte: em vez de pensar em culpa, pensar em responsabilidade. Isso, mas pensar em responsabilidade, E agir. nós caímos aqui também, viu? Nós temos que avaliar sempre sob o olhar das competências. Claro. E hoje nós vamos ter muito cuidado, porque uma coisa é o que vem do Espírito, é Paulo, né? Nos convidando a ver o que vem do Espírito. E não confundirmos pessoas que reencarnaram em famílias abastadas, pessoas que cursaram o curso A, B, C, D, o pós-doutoramento A, B, C, D, e achar que porque essa pessoa conseguiu competência no sentido de escolarização para várias titulações, a gente não confundir que esses documentos, vamos chamar de documento, tenham feito alterações no espírito o suficiente para ele ser alguém já espiritualizado. Ah, sim, claro que não. Trabalhar os valores universais, trabalhar a indulgência, trabalhar a beneficência, trabalhar o amor ao próximo, nos convida a saber separar o joio do trigo, também nesse setor, de não confundir. E no mundo foi ficando fácil diplomar-se, graças a Deus. Não estou falando negativo com relação a isso, não. Então, nós temos espíritos que reencarnaram em famílias que puderam granjear a essas pessoas oportunidade de estudo,
estão sendo semeadas, são semeaduras que elas estão recebendo. Isso não quer dizer que sejam espíritos capazes de já apresentar produtos mediúnicos, que aí é do espírito, o mediúnico é do espírito, produtos mediúnicos compatíveis com o investimento, vamos chamar de investimento, que o Cosmo fez por eles, inclusive através daquela família, das instituições escolares e etc. E a gente saber separar isso. Mas como assim? Ele é esse deputado, esse vereador, ou esse prefeito, ou esse isso, aquilo, estudou em tal lugar, estudou em Cambridge, fez pós-doutorado em Harvard, fez não sei o quê. Semeaduras. Evolução espiritual caminha pela trilha de ir acontecendo na medida que a pessoa vai administrando essas semeaduras todas. Nós teremos pessoas analfabetas com evolução espiritual maravilhosa, com código de ética que faz com que ela tenha condutas maravilhosas, inclusive muito ecológicas, e teremos pessoas com muita graduação e muito recurso, e nós não poderemos, voltando aqui para o nosso tema, nós não vamos negar de sermos indulgentes com estes. São irmãos nossos, tão carentes quanto aqueles que não conseguiram na vida ter recurso em matéria de econômico, recurso financeiro, moradias caras, ter barco, ter carro, ter isso, ter aquilo, não conseguiram sequer se alfabetizar, mas a mesma necessidade que esse um tem de indulgência, na outra extremidade esse outro tem também, é a mesma. E nós vamos ter cuidado, senão nós começamos a fazer exclusão. O Espiritismo não trabalha a exclusão. Não é porque fulano é filho do homem que é a primeira economia segundo a revista Forbes que eu vou poder faltar com indulgência com ele. Eu estou me maculando com falta de indulgência com essa pessoa. A imagem dele não importa. Não importa. Não importa. Importa que a indulgência é um valor que, se eu quero trabalhar em mim, quero trabalhar em mim, incluindo a todos. No momento que fez a exclusão, pode saber que nós já não trabalharemos aquele valor adequadamente. Desafio. Não quer dizer que não tenha valor trabalhar com uns, mas enquanto nós não trabalharmos no sentido da inclusão, nós ainda seremos pessoas que não somos o bem integralmente. E todos os dias, ao ler os jornais, ao assistir jornais, ao receber mensagens, nós vamos ter que buscar isso aqui. Essa mensagem indulgente, nem passo para diante. Eu não vou passar, não vou aumentar a falta de indulgência no planeta. Porque cada valor moral desses, que entra em déficit em nossos irmãos, vamos aqui assim, rapidamente. A primeira coisa que vai acontecer, agora nós estamos falando de irmão encarnado, tá, gente? Encarnados. A primeira coisa que vai acontecer vai deixar a pessoa mais irascível e vai fazer com que ela libere a adrenalina, que vai aumentar a irascibilidade na criatura. A primeiro é isso, já aumenta. Nós já estamos no mundo com agressividade, aumenta a agressividade, porque aumenta os padrões de agressividade disponíveis aí para cada um se somar. Nós vivemos um mundo de somação, estamos nos somando o tempo todo. Não enxergamos, mas estamos somando. O segundo é, vivemos num mundo com dificuldades para a saúde. O mundo tem dificuldade de saúde. A gente pensa que os Estados Unidos é ótimo. Quem mora lá reclama muito do sistema de saúde deles. Reclama muito. Verdade. Nós temos amigos na Suíça. Nossa,
reclamam muito do sistema. Então, gente, isso aqui, né? Iraci, vampoíra. Aumenta a ira. Aumenta a acidez, que é fonte de doenças. Você quer um organismo mais predisposto a adoecer, aumente a acidez dele. E é o que ela faz. Só de aumentar a acidez, aumenta essa propriedade que a acidez em si que é de ser corrosivo. Então nós passamos a ter muito mais deformações, seja cerebral, mas nós vamos nos ater nas deformações cerebrais, que é prejuízo neuronal. Prejuízo neuronal. Aí nós já começamos, nos prejuízos neuronais, a produzir menos os neurotransmissores, responsáveis pelo nosso equilíbrio aqui na Terra, enquanto encarnados. Então você vê assim, mesmo para aqueles que nós não pudermos falar em questões do espírito, é só a gente entrar com essa chave aqui e ir alongando. Sem uma produção adequada de neurotransmissor, nenhum espírito, por melhor que ele seja, vai conseguir ser aqui encarnado um cidadão em equilíbrio para fazer suas funções de agente humanitário, que é o que estamos aqui para fazer. Porque às vezes a gente pensa assim, os valores morais são para a pessoa ser boazinha, são para a pessoa ser boa, são para que as coisas estejam bem, que as coisas estejam... Mas nós temos que voltar o olhar para essa massa que é um espírito encarnado aqui no planeta. Massa no bom sentido. Esse conjunto de estruturas responsáveis pelo crescimento espiritual. Cada valor moral desse em déficit faz com que o nosso crescimento espiritual seja em parte prejudicado. Porque, inclusive, não só do ponto de vista do ser, da alegria, da afetividade, da proteção a si, da proteção ao outro que nós somos capazes de fazer, nós temos essa sequência aqui de elementos que vão prejudicando nas nossas missões. E somos todos missionários. Então, o ideal seria, primeiro, não ter ira de espécie alguma, lutar contra qualquer coisa que eu aborreça e que a ira. Estabelecer o hábito de a cada instante poder caminhar para dentro de nós e refletir. Não, mas eu estou assim por quê? Não, eu quero sair. Se perguntar, mas eu estou assim por quê? Vale a pena continuar? Não, deixa eu vou beber esse copo d'água, se for uma botija dessa, se for necessário, eu vou fazer alguma coisa que eu desenvolva serotonina, eu vou ligar para alguém, eu vou fazer uma visita a alguém doente, eu vou fazer uma coisa, eu vou me mexer para eu sair desse estado. Modificar essa situação. Isso, modificar a situação. E a alimentação pela acidez, é isso, dona Nádia? Buscar uma alimentação alcalina. Alcalina. Isso, para ela alcalinizar o organismo e buscar o tempo todo os valores. Trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima disso. Se esforçar para trabalhar em cima disso. Sabendo que temos os espíritos bons conosco, nos orientando, nos informando, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. E ainda tem uma outra coisa maravilhosa que é todo o conhecimento humano produzido até hoje está disponível compondo a logoteca da humanidade. É o que os espíritos chamam de museu no espaço. Cada um de nós tem o tempo todo graças a Deus, a propriedade de alcançar as informações nesse museu do espaço. É possível. Mas temos que focar. Senão eu acesso às informações, porque as informações são por afinidade. As afinidades que eu mantenho
é que me fazem acessar as informações. Eu me mantenho irascível, vingativa, indolente, falando mal de um, de outro, me ocupando das páginas horríveis dos jornais. É com isso que eu faço afinidade. São essas informações que eu acesso no museu, na logoteca da humanidade. Mas eu me volto para a obra social. Eu me volto para ser um profissional digno. Eu acesso especialmente informações inerentes ao que eu preciso no exercício da minha profissão. Eu quero ser uma mãe que atenda bem a família, a grande família humana, porque quem é mãe da humanidade. Eu vou o tempo todo acessar informações a ponto de poder chegar num determinado lugar, alguém está ali sentindo uma coisa, a gente não tem noção do que faz, o que eu faço, e vem uma ideia e a gente aplica, dá certo, e depois a gente diz, de onde que eu tirei essa ideia? Meu Deus, de onde que eu tirei? Da logoteca da humanidade. Seria, vem de fora. Vem de fora. Vem de fora. Mas ela não vem de fora, né? Ela está disponível e eu fui a ela. Ela não vem. Eu vou a ela. Ela já está. Nós vamos a ela. Ela está. Ela está. A informação está. Nós vamos à informação. E é assim que muita gente já fez muita coisa boa, porque nessa da logoteca também, quando a pessoa é capaz de se sensibilizar e acessar essas informações, ela está inserida na sua rede de espíritos, amigos, orientadores, capacitados naquela área, e somam-se essas três frentes. Os espíritos, eles não se arrogam de ser eles que ditam as coisas para nós sozinhos. Não. Eles dizem sempre que são três grandes frentes que se encontram. Uma frente é a pessoa com seu grupo de orientadores com o qual ela está se vinculando dentro dos seus objetivos. A outra frente, espíritos missionários que trabalham aqueles segmentos de ideias. Não são vinculados especificamente a mim, são vinculados àquele segmento de ideias, de ações, de bens para a humanidade. E a mentalidade, que é a logoteca da humanidade. E quando nós conseguimos ser objetivos, cautelosos, para estarmos focados no bem, nós somos capazes de juntar essas três frentes e vem Seria o estado mental adequado? Não só o mental, né? O espiritismo não trabalha só com o mental, não. Nós não partimos do princípio que é só o mental. É o cognocional, aí é o mental, né? Uhum. O cognitivo, vamos chamar de cognitivo. São as três frentes. O afetivo, o psicomotor e o conativo. Conativo é a capacidade que todos têm de criar sistemas de adaptação e proteção de si e do meio. É a conação. O psicomotor, você é capaz de se mobilizar psicologicamente, seu psicológico se move, se movimenta, trabalha, busca e põe o seu sistema motor para funcionar. Motor não quer dizer só motor, mão, perna, braço, cérebro, não. O motor, que é a latência do pensamento. Porque o espiritismo trabalha todos os níveis, daqui materializado até a essência da essência, que é o espírito. É o psicomotor e o cognitivo, que é a nossa capacidade de apreender assuntos novos, somar com nossos registros, com o nosso saber, combinar com o saber e construir o novo. Todos trazem essa propriedade também. É o cognitivo. O conativo, dona Nádia, eu não guardei, o que é mesmo? A capacidade que nós temos de, por exemplo, o senhor chegou aqui nesse ambiente. O senhor olha, imediatamente o senhor já pensa, onde está a porta para se eu tiver que sair
e arrebanhar todo mundo para sair correndo, onde é a porta de saída. Esse é o conectivo? Há uma janela. O conativo é que leva a isso. Que legal, hein? É. Ah, tem uma porta ali. Para onde essa porta vai? Quando nós não vamos no sucateando muito, a gente já busca logo saber para onde essa porta vai. Não, essa é só para sair ar lá por cima mesmo. Nessa janela. A gente já tem uma noção. Tá construindo aqui dentro. Se o senhor tiver que arrebentar essa janela numa emergência, o senhor não vai ficar parado pensando como é que eu quero essa janela. É o conativo junto com o cognitivo. Eles trabalham juntos, tá? A gente os estuda separadamente, mas eles coexistem e funcionam simultaneamente.